Ficou ótimo. Meus irmãos, eu quero desejar a todos um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, eu louvo a Deus aí pela vida do pastor Davi, juntamente com o conselho, que fizeram o convite para estar aqui revezando na classe ou de adultos ou então ali junto com esse grupo que saiu, é uma classe preparatória para tirar dúvidas. Então, agradeço pela confiança, Então, vamos estar estudando aqui a lição dessa revista, que já é uma revista, já foi lançada há algum tempo, essa lição, não é de agora, mas o conteúdo é um conteúdo sempre presente, Aqui, seitas e religiões. Então, é muito importante a igreja ela conhecer as seitas, as religiões, seu funcionamento, as suas intenções, se tem na cidade, como é que ela trabalha. Porque conhecendo as seitas, nós vamos também conhecer melhor a nossa fé, para a gente fazer uma diferença entre o que cremos e o que não cremos. Então, o objetivo aqui vai ser estudar as 13 lições dessa revista. Parece que foi dividida aí com algumas pessoas, Alex. Vocês têm aí, né? Pronto. Então, vocês têm aí. A lição de hoje é a primeira lição, A nossa esperança, uma resposta sobre aquilo em que cremos. Então, a lição de hoje, ela tem o objetivo de abrir as portas para o que vem depois. Todas as demais lições, elas vão tratar de um ponto, de um grupo, que é uma seita ou então uma religião, E aí nós vamos aprofundar um pouco mais na origem. Cada aula vai ser assim, aprofunda-se na origem daquela seita, daquela religião, fala-se dos seus pontos doutrinários, o que eles creem, fala-se de alguma curiosidade, do funcionamento daquela seita, daquela religião. E por que a gente vai aprender tudo isso? Para encher a cabeça simplesmente desse conhecimento e dizer, olha, agora eu conheço um pouco sobre esses grupos. Não. Nós aprendemos porque o nosso objetivo é tanto nos prepararmos, caso algum grupo desse venha a trazer a sua doutrina para nós, então a gente tem resposta. Então a gente está se preparando. Mas também quando nós evangelizamos, e se eu estou diante de uma pessoa que ela já foi evangelizada, digamos aí, por um desses grupos, e a gente fala da Bíblia, ela toca nos pontos, ou algum ponto doutrinário, que ela aprendeu do grupo. Então como é que a gente vai agir? Que resposta nós vamos dar? Se nós temos a verdade, então como dizer que o que a pessoa crê está equivocado e que nós temos a verdade? Então a gente precisa conhecer, E mais ainda, eu vou além. E se alguma pessoa for membro mesmo de uma religião, uma falsa religião dessas, ou que é membro de uma seita e que está enganada lá? E se nós pudermos falar do Evangelho e essa pessoa conhecer a verdade e se converter à verdade? E isso tem acontecido. Isso é possível. E isso deve ser possível, Eu me admirei, quando a gente lê um pouco sobre a história das missões da igreja cristã. Nós vamos ver que o povo cristão saiu de Jerusalém, foi naquela região onde eles adoravam vários ídolos dos gregos, dos romanos, e aquele povo, ouvindo o evangelho, muitos deixaram os seus ídolos e se converteram. E quando o evangelho ele foi para mais longe, digamos, tribos da África, gente que a gente pensava, é gente atrasada, gente que não tem condição de conhecer o que o povo da cidade, do ocidente, o povo desenvolvido conhece. E o evangelho sendo pregado para eles, eles entenderam, eles creram e Deus salvou eles. Você vai, o evangelho chega na China, no Japão, naquelas ilhas bem distantes, e a mensagem é ensinada e eles creem e eles abraçam. Então, isso quer dizer que em qualquer lugar do mundo,
a mensagem, quando ela chega para um ser humano, esse ser humano é um potencial servo de Jesus, ele pode ser um potencial servo de Jesus. Então não adianta a gente pensar, só para quem a gente acha que vai compreender. Isso não existe. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui e outras pessoas no mundo afora não seriam servas de Cristo. Mas é para isso que nós vamos estudar aqui sobre seitas e heresias e sobre como fazer apologia. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes de tudo, vamos ler o texto no qual nós vamos nos basear. 1 Pedro 3, 13 a 17. Lembrando, que quem quiser participar, fique à vontade, viu? 1 Pedro 3, 13 a 17. Pedro 3, 13 a 17. Então, todo mundo achou? Vamos acompanhar a leitura? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos ter uma pequena palavra de oração? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos aqui pedir que Tu venhas a nos iluminar nesta palavra e na lição que nós vamos estudar hoje, Deus. Para a Tua glória, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de 1 Pedro, ela, entre os estudiosos, não há dúvida de que quem escreveu ela foi o próprio apóstolo Pedro, lá pelo começo dos anos 60, depois de Cristo. Nessa época, o governador Nero, ele estava governando Roma. Nero era um louco, ele tinha uma mania de grandeza, ele era egoísta, sarcástico, e ele queria então botar fogo em Roma para construir a nova Roma. Mas antes disso acontecer, lá no começo dos anos 60, Pedro ele já era um homem mais maduro, e aqui nós vemos a igreja espalhada por vários locais, em todo o mundo romano. E Nero, então, ele começou uma perseguição, não aquela perseguição severa de maltratar, lançar na cadeia, matar a fio de espada e queimar os cristãos lá nos postes, como ele fez na época da perseguição mais dura dele. Isso aconteceu depois. Mas antes disso, já estava havendo uma perseguição contra os cristãos. Os cristãos nunca foram muito bem recebidos no Império Romano. Por quê? Porque eles criam num só Deus, eles eram firmes e prontos a morrer por causa desse Deus, e todos os demais criam em vários deuses e tinham uma vida conforme os seus deuses, que eram imoral, os cultos eram imorais, a vida era imoral, havia muita coisa errada, e com os crentes em Cristo entrando nessa sociedade, eles se mantiveram firmes, conforme Jesus ensinou. E isso foi causando uma espécie de inimizade, o povo não olhava bem os cristãos e foi causando problema. Então eles nunca foram muito bem recebidos, como até hoje, dependendo do contexto, aquele que professa ser crente em Jesus, dependendo do seu posicionamento, ele não vai ser bem visto mesmo, não.
né, causa uma certa repulsa. Bom, então aconteceu que o povo, por causa dessa perseguição, eles estavam sofrendo, né, e Pedro, ele estava provavelmente em Roma e escreveu uma carta que deveria ser levada para uma grande região, naquela região que hoje é a Turquia, lá onde ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1, vamos ver aqui aonde estão morando esses crentes. Veja aí. Ele escreve a carta e o portador da carta, ele começa então a entregar cópias nesses locais. Aqui são regiões, não são cidades não. É como se fosse, né, não tem aqui a região de Pontalina? Então a região de Pontalina é uma região enorme aqui. É a região, né, que faz limite de Pontalina. Ou podemos entender como se fosse o estado, né? Tem um país e divide em estados. Então, veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, lá na região do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Tudo é região cheia de cidades e vilas ali dentro. Então tinha muita igreja. Como é que essas igrejas chegaram até lá? A Bíblia não fala sobre como ela chega nesse montão de cidades e vilas. Mas havia igrejas ali estabelecidas, os cristãos estavam já sofrendo, já havia uma tendência para desanimar na fé, e Pedro, então, ele escreve a carta para fortalecer os irmãos. É como se ele dissesse, gente, olha, a perseguição, ela é certa, mas vocês não devem recuar. Assim, veja o exemplo de Cristo. O tempo todo ele chama para olhar o exemplo de Cristo. Cristo, o nosso Senhor, quando ele estava nesse mundo aqui, ele foi perseguido, ele foi injuriado, ele foi tratado como um injusto, né? Até legalmente foi tratado como um injusto, porque ele foi crucificado. Então, qual foi a reação dele? Ele se manteve fiel, ele se manteve firme. Mas também ele não ficou xingando, ele não ficou tacando pedra, ele não ficou, né, querendo matar quem era o ofensor. Ele entregou a causa a Deus, ele fez a obra dele e ele tratou, né, com muita firmeza a missão dele, com humildade e com mansidão, esses ataques, né? Então ele diz, olha, vocês devem fazer o mesmo. Então o teor da carta de 1 Pedro é para dar, né, essa força para os irmãos, para eles se manterem firmes naquela sociedade e não dar mau exemplo. Né? Não seguir o exemplo, né, daqueles que querem que eles vão atrás deles nas farras, nas coisas erradas. Ele diz, olha, não, vocês vão dar um bom testemunho. E se for preciso, ele diz, sofrer por causa da fé, vocês vão se manter fiéis a Deus. E aqui ele dá a entender que é o seguinte, quando Deus quer mandar perseguição, Deus manda. E aí, na própria carta, ele explica por que isso acontece. Primeiro, porque o mundo está caído no pecado. Então, onde tem gente pecadora, vai ter maldade. E segundo, porque Deus ele usa o sofrimento para purificar a fé do povo de Deus. É uma forma assim de levar os crentes a depender do Senhor, a se fortalecer na oração, na meditação da palavra e a confrontar, né, posições erradas que a pessoa tem e decidir, olha, eu sou servo de Jesus, eu não sou, tem que decidir. Então a perseguição ela purifica os verdadeiros seguidores de Cristo. E Deus ele manda. E nessa época Deus mandou. Mas a intenção não é de maldade, a intenção é purificar pela dependência de Jesus e da palavra. E foi isso que aconteceu. Os que não eram para ser, debandaram, e os que haviam recebido o novo nascimento ficaram mais fortes ainda. Né? Então, a carta ela tem esse objetivo. E quando a gente chega aqui no capítulo 3, que é o que nós lemos, ele está ensinando a igreja a lidar com essa perseguição. Veja, aqui nos versículos, começando do versículo 13, ele fala sobre como é que nós devemos sofrer, então, receber o sofrimento. Ele diz, olha, vocês devem receber o sofrimento numa condição. Se vocês forem fiéis a Cristo,
e as pessoas, mesmo assim, que têm poder para fazer mal a vocês, quiserem perseguir. Receba o sofrimento, porque vocês não vão fazer nada, né? A não ser entregar a causa a Deus, ou se tiver algo para fazer, faça, mas se não. Mas nunca sofram como se vocês estivessem fazendo coisa errada. Veja, versículo 13, ele diz: quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Então ele diz, olha, se vocês forem pessoas arruaceiras, né, pessoas que querem fazer coisa errada, com certeza vocês vão sofrer mesmo. Rouba algo de alguém, esse alguém vai levar vocês para a justiça ou pode maltratar. Toma a mulher do outro, é claro que você pode morrer por causa disso. Você desobedece às leis que são leis justas do governo, você vai ser preso por isso. Então ele está dizendo, olha, se vocês querem viver uma vida pacífica, então vocês andem corretamente, justamente no meio que vocês vivem. Mas se andar de qualquer jeito, vocês vão sofrer e vai ser merecido e Deus vai deixar vocês padecer por causa disso mesmo. Embora que ele é gracioso, mas ele vai deixar. Pedro, ele escreve assim, gosto muito de ler as cartas de Pedro, pastor Neymar, e ele trata isso de uma forma simples, mas muito clara, né? Nesse contexto, o senhor mencionou de perseguição que ali havia naquela região, quando ele escreve, então, é motivado a escrever essa carta, há esses detalhes ali, né? E aí ele enfatiza muito isso, principalmente no capítulo 4, ali, a partir do versículo 12, onde ele vai dizer, né, que se há, primeiro ele traz aqui no versículo 13, né, que a gente deve estar preparado para dar o testemunho, falar, né, em relação à razão da nossa fé mesmo, para eles. E em questão ao sofrimento, né, que o sofrimento, às vezes, ele vem com motivo para purificação, né, dentro da própria igreja mesmo. 4, a partir do versículo 12, capítulo 4, a partir do versículo 12, trata muito bem disso também. Se alguém sofra, que sofra da corrente da causa do Evangelho. Agora, se alguém está sofrendo em detrimento do próprio pecado, é algo assim, lamentável. Que ela buscou, né? E ainda fala que o juízo, né, a ocasião de começar o juízo, é dentro da própria igreja. Exatamente. Então, precisa mesmo estar amparado. O sofrimento, a perseguição é real, né? Então tem duas formas aí de como a Bíblia trata o sofrimento no meio do povo de Deus em qualquer lugar, principalmente no povo de Deus. Uma das formas é Deus está provando a igreja, ninguém pediu para sofrer, mas Deus está provando. Então ela quer ensinar a pessoa a compreender coisas que de outra forma ela não compreenderia, sempre se aproximando da verdade, claro, né? E a outra forma de entender o sofrimento é a pessoa cavou isso e agora ela está recebendo. Então a pessoa tem que agora corrigir os seus caminhos, vai continuar talvez colhendo um pouco do que plantou, mas com a graça de Deus ela vai colher com mais paz de consciência e com frutos de justiça que vão andar lado a lado com o que ela está colhendo, né? Bom, deixa eu voltar aqui para o texto, veja agora o versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então ele diz, olha, se vocês forem zelosos, não precisa temer. Mas se vocês vierem a sofrer, ou seja, se Deus permitir que vocês sofram, então se considere bem-aventurados. Jesus falou isso, né, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Ou seja, vocês são abençoados porque Deus está permitindo e Deus tem um propósito para vocês. Então, não reclamem disso, compreendam o que Deus tem para vocês. É coisa que é boa para a vida de vocês, no sentido de que Deus está desenvolvendo o plano dele, não os seus planos, mas o dele em vocês. Então, se considerem bem-aventurados, porque Deus quer coisa boa para vocês. Então, ele está também dizendo assim, não tenham medo das suas ameaças. Então, quando vem a perseguição, outra questão aqui é, não tenham medo. Confie em Deus, né? Não fique alarmado, mas o que eu devo fazer? Não ter medo, não ficar alarmado, me sentir bem-aventurado, e agora ele diz mais no versículo 15, santifique a Cristo como Senhor nos vossos corações. Então, como é que eu vou entender a minha vida no sofrimento? Ele diz a chave para você compreender isso aqui. Santifique a Cristo como Senhor. Se isso não for compreendido, ninguém vai
passar por um momento de perseguição, de sofrimento, nenhuma igreja, nenhum irmão, ele vai receber isso em paz. Mas quando eu entendo que Jesus, ele é Senhor, ele diz, santifica a Cristo como Senhor, essa palavra Senhor aqui é a mesma usada no Velho Testamento para o Senhor Deus. Então ele está chamando Jesus aqui de Senhor de todo o céu e da terra e do universo. Ele diz, santifique Jesus no seu coração, tenha bem firme no seu coração, seja, né, convicto no seu coração, busque entender que Jesus é o seu Senhor, Senhor desse sofrimento que está acontecendo na vida de vocês. Ele está compreendendo, ele está permitindo, ele está administrando tudo isso soberanamente. Então ele está dentro da história, ele não está fora dessa questão. Então ele está dirigindo tudo isso como um Senhor. Então, se vocês santificarem a ele como Senhor, ou seja, Senhor, o Senhor sabe de tudo, estou aqui, estamos passando por tudo isso, e o que vem agora, Senhor? Eu não vou seguir os meus caminhos, eu não vou ficar com raiva, eu não vou culpar ninguém, eu vou entender o que o Senhor quer. E se o Senhor quiser dar livramento, o Senhor dá hoje. Se o Senhor quiser dar livramento, amanhã o Senhor dá. Se o Senhor quiser que a gente tenha paciência e poder para suportar o fogo da provação, o Senhor vai mudar, a minha aqui dentro. O Senhor vai fortalecer a minha fé e o Senhor vai dar consolo, o Senhor vai dar, né, o que for preciso para eu passar por tudo isso. Então, porque o Senhor é Senhor. E se for preciso eu confrontar a minha fé, eu não nego o Senhor, eu continuo com o Senhor. Né? Porque não há nada que confronte mais a nossa fé do que quando a gente passa por prova severa. Né? Doença, um desastre, problema sério na família, e outras coisas mais, né, desse tipo assim. Né? Muitos chegam à conclusão, olha, se é para ser assim, eu prefiro ficar sem Deus na minha vida. E a conclusão lógica da pessoa no meio do sofrimento é, eu não quero Deus na minha vida, eu quero Deus contanto que eu esteja tudo bem, confortável comigo, porque é assim que Deus é. Só que o problema é que a gente está querendo fazer Deus conforme os meus conceitos, o meu senso de justiça. E Deus, ele não cabe dentro da minha caixinha, dentro do meu senso de justiça, ele é muito mais do que isso. E quando ele age, quem somos nós para questionar, para dizer, olha, o senhor está fazendo errado, deveria ser do jeito que eu acho justo e certo. Então, quando a gente compreende isso, a decisão nossa é, eu fico com o Senhor e vamos ver o que vai acontecer. E o Senhor, ele vai ser justo e bom para mim, porque não tem como Deus ser mau, não existe, não tem essa possibilidade, né? Outros vão pensar assim, olha, a única possibilidade é que Deus não existe. Porque se Deus existisse, o mundo não seria tão cheio de coisa errada, igual é. Então alguns chegam a essa conclusão, Deus não existe. Então não tem sentido a Bíblia para mim. Ou será que é eu que não sei fazer uma leitura correta do que é o mundo e das coisas que acontecem no mundo? É mais fácil pensar isso. Que Deus, ele é muito superior a mim na forma como ele administra e ele age no meio do mundo caído em pecado, cheio de erro, de coisa errada e de gente maldosa lá dentro do coração. Uma natureza que está amaldiçoada. Eu é que não sei fazer uma leitura. Essa é a lógica. Então é por isso que quando eu me ponho no meu lugar, eu dobro os meus joelhos e eu digo, Senhor, a situação está assim e agora? O Senhor vai mostrar como sair da situação, né? Então, aqui no texto ele está dizendo, santifique a Cristo como Senhor nos vossos corações, estejam preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, naquele mundo, o mundo romano, algumas pessoas poderiam chegar nos cristãos e questionar por que vocês não vêm para o templo dos nossos deuses e lá tem as prostitutas culturais, tem os rapazes, né, prostitutos, por que vocês não bebem um pouco e a gente adora os nossos deuses e depois vão para a farra lá? Por que vocês não fazem isso fora da cidade? Por que vocês não roubam no seu comércio? Por que vocês se mantêm castos? Por que vocês no casamento são exclusivistas um para o outro? Por quê? Por que só um Deus? Então os povos, eles vão chegar nos cristãos e iriam chegar
e com duas intenções. Ele chega com a intenção sincera, olha, me ajuda a entender a sua fé. Por que você vive assim? Às vezes pode ser alguém da família que ia chegar e perguntar, por quê? Às vezes é algum amigo do trabalho que ia dizer por quê. Às vezes é alguém da rua que está vendo o cidadão, o servo de Deus lá, e vai dizer, por que você age dessa forma? Por que você crê nesse Deus? Por que isso tudo? E aí você vai dar uma resposta. Por quê? É isso. E a pessoa às vezes ia ser convertida com a sua resposta, o seu testemunho. Mas também poderia ser que ia chegar pessoas zombeteiras, pessoas com más intenções para tirar uma onda da sua cara, né? Vamos usar a expressão nossa aqui, tirar uma casquinha. E a pergunta que as pessoas iriam fazer não é com a intenção de aprender, mas é de te colocar em dificuldade, de te humilhar, de te desprezar na frente dos outros e dizer a sua fé é ridícula, é uma balela e você é atrasado por pensar dessa forma. Então, nós temos que estar preparados para responder pessoas, seja numa situação dessa ou numa situação daquela outra, né? E é isso que Pedro está dizendo. Santifiquem a Cristo no coração e estejam preparados, ou seja, o Senhor Jesus espera de nós que nós estejamos prontos para dizer por que nós cremos nele. Por que eu faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu vou para a igreja? Por que eu me visto dessa forma? Por que meu linguajar, eu mantenho meu linguajar dessa forma? Por que os meus negócios são negócios diferentes de muitos que querem agir de forma errada nos seus negócios? Por quê? Então o Senhor Jesus, ele quer a gente preparado. Ele diz, estejam preparados. Não faça corpo mole, não fica tentando deslizar, não fica tentando agradar o seu grupo e deixar o Senhor para lá e você se sair bem na fita com as pessoas e Jesus como se fosse, né, um trabalhadorzinho que serve você. Ele é o Senhor. E a minha posição tem que ser alguém pronto para responder. Então, isso é apologia. Nós fazemos defesa da nossa fé. E é esse o ponto da lição de hoje. A lição de hoje é uma abertura para tudo que nós vamos ver, né, nos outros grupos que defendem ideias diferentes da que nós cremos. Nós devemos estar preparados e para isso nós precisamos conhecê-los. Vamos avançar um pouquinho aqui. Por que estudar heresias e outras religiões? Mas antes de saber, Calvino, ao interpretar esse texto, ele chegou a dizer o seguinte, que quando aparece uma situação na minha vida em que eu preciso explicar a minha fé para alguém, ou um grupo de pessoas, não como um teólogo, não como alguém doutor, mas como eu sei, da forma como eu sei explicar o meu conhecimento. Se aparecer uma situação dessa e eu tiver que explicar, e eu me calar intencionalmente, não é porque eu estou despreparado, mas é porque eu quero me calar, porque eu tenho vergonha, eu não quero me envolver com essas coisas, e eu deixo para lá. Se eu tomar essa atitude, Calvino diz, eu estou sendo um traidor de Jesus, o meu Senhor, ou não? O que vocês acham? O Senhor diz para vocês, eu te salvei, agora me honrem. O Senhor do universo, não estou falando de qualquer pessoa, não. Estamos falando do Senhor. Nós recebemos Ele como Senhor. Quem não recebe, a gente até entende. A pessoa não acredita nele como Senhor. Mas quem recebe Ele como Senhor e recebeu a sua salvação, Ele diz, me representem agora, me honrem. Nós somos traidores se a gente se calar e omitir, intencionalmente, ou não. Por quê? Você diz que é sim, somos traidores. Por que somos? Traidores, ele nos ensina a falar disso, né? Como discípulos de Cristo, devemos também influenciar pessoas nesse sentido de falar, né? Não nos calar diante de algumas verdades. É claro, a gente vai fazer isso com amor. Vamos supor, eu estou casado com a minha esposa. Aí alguém chega em mim, você é casado com a Lindomar? Eu estive ali numa reunião, né? Lá a gente pôs um anel,
uma pessoa bacana, mas eu não quero falar sobre isso porque a minha ideia aqui é ter levar a minha posição diante de vocês. Então, se eu citar que ela é minha esposa, eu me rebaixo. Então, deixa ela para lá, deixa esse assunto para lá e eu quero entrar no assunto de vocês aqui, porque é melhor. Ah, mas você não honra ela, não cuida dela? Deixa ela para lá, daí. Eu honro ela ou não honro ela? Será que ela vai se sentir bem? E se fosse você ter um filho que você ama? Aí o seu filho, não, meu pai, não quero saber do meu pai, não. Não é importante. Não faz diferença. O importante é você. Isso, você sim. E o que você pensa de mim é importante. Eu quero fazer de tudo para te agradar. Fico imaginando, às vezes, a vida de, assim, é claro que nós, a todo momento, às vezes nós somos confrontados com isso. E às vezes nós, como somos pecadores, às vezes temos até essa tendência também, né? Às vezes, em alguns casos, ter que afirmar algo, nos posicionar e deixar de fazer. Mas eu penso ainda mais que nós, na faixa etária que vivemos, apesar que somos também sujeitos a isso, a vida de um jovem cristão, diante de tudo que assedia os jovens hoje, para ele testemunhar e, de fato, a sua fé em Cristo Jesus em relação a algumas situações, realmente, assim, um desafio. Muitas coisas são difundidas aí e combate algumas situações que devem haver um esclarecimento, uma firmeza do próprio jovem. É verdade, viu? Vamos ver o outro lado da história? Aí pergunta para Jesus: Jesus, você gosta da Maristela? Pessoa aqui, quer lacrar. Você gosta da Maristela? Eu amo a Maristela, eu dei minha vida por ela e ela é minha. Eu não abro mão. E ela vai estar comigo em todas as circunstâncias, mesmo que ela seja envergonhada, mesmo que ela caia em pecado e se arrependa, ela é minha. Olha a diferença de dar testemunho aqui. O Senhor jamais faria isso com a gente. Nós é que às vezes fazemos isso com Ele. Eu vi uma entrevista, um podcast com o pastor Hernandes, e ele disse o seguinte: ele não participa de debate quando a pessoa vai lá para agredir o evangelho e quer debater com ele. Ele falou, não, ele já vai lá com a ideia dele pronta, Evangelizar. ele não vai me deixar falar, ele já tem a posição dele. Não é dessa maneira que eu vou mudar. Às vezes vai até atrapalhar, porque no contexto de, por exemplo, a televisão, a mídia, por exemplo, eles não vão deixar falar, eles já vão lá para agredir, para confrontar e pronto. E a ideia, eles já vão com a ideia deles e pronto. É complicado, Então né? isso tem que ser trabalhado, né? O debate na televisão ele é um espetáculo. Na verdade. Então, qual é o meu objetivo? O objetivo do pastor Hernandes é pregar o evangelho. Eu não debato. Se o meu objetivo é fazer espetáculo, eu tenho que me submeter ao espetáculo. Mas se o meu objetivo é pregar o evangelho, isso aqui tem que estar acima de tudo. Vai lá e fala. Se alguma coisa me atrapalhar de pregar o evangelho, eu tenho que abandonar essa coisa. E às vezes o espetáculo atrapalha. Como ele falou, É o que ele pensa, né? Eu vou e falo, prego o evangelho. Aceita, é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida da pessoa, né? Mas eu não vou debater isso. Ok, gente, então a questão agora é, por que estudar esse assunto, heresias, né, e outras religiões? Por que isso? Primeiro, se você precisa evangelizar pessoas desses grupos, você precisa conhecer as ideias deles. Como é que você vai conversar com essa pessoa sobre a sua fé e a fé dela, e a convencer ela, né, que a sua fé é a verdade, se você não conhece? Então a pessoa vai pagar mico, né? Você chega com alguém e vai dizer, olha, eu sei que o seu grupo é errado, e começa a falar, e a pessoa ela vai pronta para falar do grupo dela, e ela fala com toda a propriedade, né, das ideias dela. E você não sabe nem da ideia dela e nem da sua direita. Então, a gente tem que estar mais preparado. Né, às vezes a gente chega atribuindo um erro num grupo e a gente ouviu falar e nem sabe se é certo ou errado. A pessoa diz, não, a gente nunca ensinou isso lá na nossa reunião, não, nunca.
Aí você já acaba aí, você já mostra que não tem condição de prosseguir, porque você precisa voltar e estudar melhor a conversa, né, a situação, tá bom? Bom, então primeiro, por que estudar isso aqui? Para conhecer as ideias que nós vamos combater. Segundo, para conhecer as ideias dos outros, eu preciso conhecer as minhas primeiro. Então não adianta você ser um expert em seitas, heresias, se você não conhece as suas doutrinas, se não conhece a sua Bíblia, se não conhece a palavra. Eu não estou dizendo, gente, que a gente deva conhecer como um teólogo PhD conhece. E nem esses conhecem perfeitamente. Não tem ser humano que conhece perfeitamente. Tem uns mais profundos que os outros, mas a gente precisa conhecer o básico. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Lá em Pernambuco, quando eu estava no sertão, pastoreando, tinha uma irmã lá chamada Damiana. Na época ela tinha quase 70 anos, eu acho. Analfabeta. Então ela ia para a igreja, ela não sabia ler a Bíblia, ela não sabia ler a revista da escola dominical, e ela ouvia os sermões, as doutrinas e as instruções quando o pastor ou outro irmão sentava e conversava com ela. E ela gravava e ia aprendendo. Um dia eu saí com ela para visitar uma vizinha dela, que não professa a fé, né? E ela ia ser a ponte, né, para eu conhecer a vizinha. E a gente sentou, eu li a Bíblia, eu expliquei o texto que eu li, e a gente ficou conversando, e a irmã Damiana, a mulher falou algo lá, e a irmã Damiana foi explicar para ela a Bíblia, e ela explicou doutrina para a mulher, na linguagem de uma sertaneja sem estudos, e eu fiquei de boca aberta. Ela sabe defender a fé. Não precisa ser um expert, mas você precisa ser comprometido com o que você aprende na igreja. Os jovens aí, lá na escola, adolescentes, pessoas que não têm estudo, os que têm estudo também, a gente precisa ser comprometido. Então, para eu conhecer o que o outro ensina e combater, eu preciso conhecer as minhas próprias verdades que eu defendo, que eu creio nelas. E é por isso que é importante a igreja, por isso que tem pregação, por isso que tem escola dominical, tem doutrina, porque a igreja precisa aprender. E quem quer aprender vai ter como conversar com o seu grupo, as pessoas do seu grupo, a altura das pessoas do seu grupo. Tá? Aqui na revista diz que a apologética cristã, que é essa apologética, é a arte de nós combatermos o erro com a verdade bíblica, ou defendermos a verdade bíblica dos ataques. Então, a apologética ela é usada como prova, ou seja, eu vou organizar aqui na minha mente, ou então num papel, o que eu acredito, eu vou conhecer um pouco do que o outro está ensinando de errado, e no momento em que for preciso eu defender, eu vou defender com provas. Veja o que Jesus fez com Tomé. Primeiro as mulheres disseram, ele ressuscitou. Os apóstolos, ninguém acreditou. Depois ele apareceu na reunião deles e Tomé não estava lá. E eles disseram, depois que Jesus foi embora, o Senhor estava aqui. Eu só acredito vendo. Jesus poderia ter falado, rapaz, você tem que crer. Mas Jesus apareceu de novo e falou, vem cá, Tomé. Vamos fazer uma prova científica. Põe a mão aqui. É um corpo de verdade? Sou eu? É onde a lança entrou no meu corpo? Aqui. É onde os cravos fincaram em minha mão? Olha os meus pés. Cientificamente, não tem como dizer que aquele ali não era Jesus. Era ele. Aí Tomé falou, meu Deus do céu, meu Deus e meu Senhor, eu estou convencido agora. E Jesus foi bem firme com ele e disse, não seja incrédulo, mas seja crente. Mas às vezes a gente usa o quê? A história. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês. Na escola, na faculdade, se ensina que
Jesus existiu como uma pessoa de verdade ou não? Nas aulas de história ou de antropologia. Ensina? É fato, né? Mas ainda tem gente que cientificamente diz que ele não existiu. Mas como não existiu se tem documentos da época de pessoas que combateram o cristianismo e que disseram que ele havia existido? Gente que falou até descreveu que havia tido, né, aquele eclipse no dia da crucificação. Gente que falou de Pilatos, que Pilatos esteve com Jesus, que Jesus era o líder dos judeus. Então a gente pode usar esses registros e falar, olha, está aqui. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando. É a história, é documento que ninguém nega, fala que Jesus existiu. Pode ser que eles não creiam nesse Jesus e até acham que ele é um malfeitor. Mas eles não negam que ele existiu, não. E há documentos até que diz que ele fez milagres mesmo. Só que eles vão dizer que ele aprendeu mágica, não sei aonde, mas eles não negam que ele fez milagres. Então, isso dentro da apologia, a história, a arqueologia, né, outros mecanismos aí, podem ser usados para usarmos com a palavra para comprovar o que nós cremos. Né? Os avivamentos que aconteceram lá na Europa, no século XVII, século XVIII. Os avivamentos, eles vieram como um arrastão, sem ninguém planejar, ao mesmo tempo em várias cidades, em vários estados. Ele levou pessoas que nunca entraram na igreja a desejar ir para a igreja sem ser convidado, com sede de ouvir a palavra. A conversão foi tamanha que fechou os prostíbulos, os bares, porque o povo queria ir para a igreja. Quem estava fazendo isso acontecer? A igreja? No momento que a igreja estava na pior fase dela, estava quase morta, quem fez isso acontecer? Então a história mostra que Deus agiu, algo sobrenatural agiu, e mexeu com o coração daquelas pessoas, e está registrado nos documentos, não só da igreja, mas fora da igreja também. Então, a apologética pode ser usada como prova, mas não quer dizer que se eu usar essas provas junto com a Bíblia, vai garantir que a pessoa creia, porque quem vai converter o coração é o Espírito Santo. Esses dias eu estava vendo um debate do pastor, ai meu Deus do céu, que era amigo lá, Lindomar me ajude, do Adalto Lourenço, do Marcos Eberle, cientista cristão, que prova, né, que defende aí a design inteligente como ciência. Então, ele debatendo com o Sacani, que é um ateu cientista, numa roda. Então, houve um debate, eles mostraram provas, o Sacani deu a contra-resposta. E aí, isso não converteu ele, porque quem converte é o Espírito Santo. A gente tem que ter isso em mente. Aqui diz que a apologética é uma defesa da fé. Então, nós, às vezes, nós estamos na nossa, estamos vivendo aqui, estamos cultuando, estamos evangelizando, mas tem gente que vai chegar em nós e atacar, ou na televisão, ou nas redes sociais, ou vai chegar até na sua igreja e querer atacar ali. Então, você tem que ter resposta. Pode ser uma resposta que vem do seminário teológico, mas tem gente que é do seu grupo lá, gente simples, que nunca estudou teologia e quer conversar com você. Dá uma resposta, você vai dar a resposta. Apologética também é um ataque. Ou seja, quando nós evangelizamos alguém, a pessoa vem com os pensamentos dela prontos. Aí você, ao evangelizar, você vai desconstruir as ideias dela. Você pega aí uma pessoa que foi feminista, roxa, defensora, né, de direitos, de ideologias, e essa pessoa recebe o evangelho. Então, tudo que ela acredita, o que ela defende com argumento, agora você precisa ensinar desconstruindo e reconstruir uma visão teológica. Eu posso dar provas para vocês. A Andréa Vargas, missionária, era uma dessas.
Juliana Ferron, que também era feminista, né, e defensora de direitos LGBTQIA+, se converteu, só que antes de ela poder pregar e ter convicção, ela precisou receber respostas do porquê o que ela acreditou por anos, de todo o coração, é errado, dentro da palavra. Então, foi desconstruído aquilo ali e reconstruído novamente. Pastor Elias Medeiros, paraibano, um cunhado, né, do Augusto Cortemos, na última fé reformada, que esteve na primeira igreja, ele conta o relato de uma pesquisadora da USP, que estava nos Estados Unidos. Eles descobriram ela lá, e ela, como brasileira ali nos Estados Unidos, né, precisava de alguma família, algumas pessoas para amparar. E aí ele fala, né, conta a experiência que teve ele, a esposa. E na ocasião também o pastor, todos esses santos que estavam estudando lá com ele, então eles se sentaram com ela e falando do perfil dela, né? Que ela, você via que não era qualquer resposta que satisfazia, ia convencer ela. Até com o perfil dela de ser uma pesquisadora fina, né, muito conceituada. E eles contam, né? Ele contou uma experiência que teve um discipulado com ela informalmente, bem de leve, chamando para almoçar os domingos, né? E conversando, e aos poucos a coisa foi se abrindo, né? A ponto dela desejar esse estudo. E isso foi um trabalho longo, mas quando ela viu ali, a resposta ele citou o texto, eu anotei, mas não me recordo. O texto em que ele estudou com ela, e aí ela meio que explicando, né? Do ponto de vista dela da ciência, ela vê. Ela falou assim, gente, é isso. Né? E aí ela se converte, posteriormente inicia assim, a questão dela com outros pesquisadores, e participando de almoço, né? E ela deseja o batismo. Então, ele conta essa história dessa situação. Então, assim, ele demonstrou a razão da fé, ele bateu exatamente nessa questão, utilizando essa apologia. Então, isso mostra que quanto mais a igreja ela se aprofunda, né, em conhecer a sua fé e a fé de outros grupos e trabalhar, a igreja refina a sua fé e se fortalece mais. Porque aí ela já sabe como lidar com cada resposta que a pessoa traz e responder, né? Bom, vamos aqui aprofundar. Ponto 3. O que é heresia, o que é seita, o que é religião, hein? É tudo a mesma coisa? Heresia é uma palavra que está lá no grego do Novo Testamento, ela significa pensamento contrário às afirmações bíblicas. Então, quando a Bíblia usou essa palavra aqui, lá, heresia, ela estava querendo dizer duas coisas. Primeiro, ela dizia, olha, aquela pessoa ali, ela está vindo com um pensamento diferente do que nós estamos pregando. Então, eles usavam a palavra heresia para aquele pensamento. Já estava lá no Novo Testamento isso aqui, já foi usado lá, naquela época. Mas também, quando tinha um grupo que se apartava, digamos, do judaísmo, né, tinha a seita dos fariseus, dos herodianos, dos nazarenos, né, eles acusaram, né, os seguidores de Jesus, isso aí é seguidor dos nazarenos, eles usavam essa mesma palavra seita, a seita dos nazarenos, a seita dos herodianos, a seita dos fariseus, né, a seita do... Quer dizer, significa um grupo que se apartou de uma fé, né, que era muito bem elaborada, e esse grupo saiu de lá. Aí eles eram tratados agora como, a palavra era usada como seita. É um sinônimo de, desculpa, né, a palavra que para heresia era usada também no sentido de seita, né? Então, a heresia é um pensamento contrário às afirmações bíblicas. Tudo aquilo que é contrário às afirmações bíblicas é uma heresia. Tudo aquilo que se usa, aliás, com a Bíblia, né, tentando usar a Bíblia para explicar, mas é errado, é uma heresia. Quando sai fora do que a Bíblia ensina, é heresia. Né? O que é uma seita? A seita, ela é qualquer grupo que se desvia do verdadeiro cristianismo. Então, nós não vamos usar o nome de seita para os que seguem a teologia muçulmana. Eles não são seitas, eles nunca estiveram no meio do cristianismo, então eles não saíram, eles não se apartaram, eles foram criados fora. Nós não vamos usar o nome seita para o pessoal, né, que segue o ensinamento de Buda, ou para religiões orientais, ou para religiões afro-brasileiras, como nós temos muito no Brasil. Nós não vamos usar, eles não são seitas.
né? Eles são os grupos religiosos deles. Seita é aquele grupo que tem um posicionamento dentro do cristianismo, dentro da palavra, e que discorda com o que a palavra diz. Aí ele sai daquele grupo da maioria que segue a verdadeira interpretação da palavra. Tá? E o que é religião? Religião são todos os demais grupos que possuem seus próprios códigos doutrinários, seus rituais de culto, né? E que não usa a Bíblia, não precisa da Bíblia, nunca usa a Bíblia, né? Eles desenvolveram isso lá nas suas religiões. Por exemplo, nós temos aí o islamismo, né? Eles têm lá a revelação que eles acreditam que apareceu, né, por meio de Maomé. Eles têm o budismo, né, dentro dos ensinamentos orientais, principalmente Buda. Nós temos o espiritismo. O espiritismo, ele também não precisou usar a Bíblia, ele tem o seu corpo de conhecimento, de doutrina, que foi feito com os seus líderes, com as pessoas que deram início. Nós temos também o candomblé, a macumba, né, grupos que vieram da África e que construíram, né, a sua religião ou com a origem somente ou com mistura dentro de outras ideias de outras religiões dentro do Brasil. Né? Então esses são grupos religiosos, eles não são considerados seita. Tá? O que é seita então? Pode falar alto. Da Bíblia. E por que não pode chamar eles os que são seita de apenas um grupo religioso? Ou religião, né? Digamos, a religião dos Mormons. Não é simplesmente uma religião, porque eles usam a Bíblia, a mesma Bíblia ou parecida com a nossa, para dizer, nós cremos nessa palavra e nós temos a revelação do próprio Deus. Mas eles discordam da maioria dos cristãos desde o início da história. Então eles são um grupo que saíram. Da original seita, então, é separar, cortar da parte maior e uma parte menor se dividir. Então, o que é seita saiu de dentro do cristianismo mesmo. Oi? É seita, porque também começou com um presbiteriano, né? Recebeu lá uma revelação e ele diz, olha, está tudo errado, agora nós temos aqui algo novo. E baseia-se na Bíblia, né? É algo recente, inclusive, que na última reunião, se eu não me engano, do Supremo Concílio, eles realmente trataram isso como sendo, não reconhecendo a CCB como, reconhecendo como seita. E nós vamos estudar sobre ela aqui no futuro. E a divergência nesse sentido, hoje ela é reconhecidamente pela Igreja Presbiteriana assim. Tem alguns pilares que definem as seitas, né? A negar a divindade, o exclusivismo, não ter a Bíblia como única. Vai ser o próximo ponto aqui. Vai entrar aqui agora. Inclusive, em cada lição vai mostrar como esses pilares são aplicados, né? Pilares, características, vamos colocar assim. Como essas características das seitas vão ser reconhecidas. Bom, então vamos para o último ponto. O objetivo dessa série de lições. O objetivo nosso é estudar, né, cada seita, cada religião, agrupando por meio das similaridades entre eles. Então nós temos aqui 3 divisões, nós vamos fazer assim. Nós temos aquelas seitas que vieram do cristianismo, nós vamos ver catolicismo romano, né? O adventismo, neopentecostalismo, mormonismo, testemunho de Jeová e outros. Todos esses aqui usam a Bíblia e revelações da Bíblia. Assim, né? Supostamente. Quais são as características? Agora entra no que o Felipe falou. Característica dessas seitas que vêm do cristianismo. A primeira é que eles usam a Bíblia, eles não abrem mão da Bíblia, a Bíblia está lá, é por isso que confunde a cabeça de todo mundo. A Bíblia está lá, está carregando debaixo da mão, né, do braço, cita textos, fala de Deus, Pai, Filho, Espírito e a palavra. Mas tem uma outra questão. A Bíblia não é a única autoridade de fé. Eles têm outra autoridade
que anda lado a lado com a Bíblia e é como se fosse revelação de Deus como regra de fé e prática que tem que ser obedecida. Caso contrário, você não pode fazer parte do seu grupo. Então, às vezes, essa outra autoridade está acima da Bíblia. Então, vamos pegar aqui um exemplo, os Mormons. Os Mormons, eles têm a Bíblia como palavra de Deus. Mas os Mormons, eles dizem que um anjo chamado Moroni veio e deu uma nova palavra, uma nova revelação, e que essa nova revelação ela vai meio que desacreditar e tornar o que já foi falado como ultrapassado. O que vem agora é a palavra de Deus. Então tem essa palavra mais antiga que nós cremos e tem uma nova palavra de Deus, que é palavra que está acima até dessa palavra aqui. E assim outros fazem isso. O catolicismo romano, nós sabemos que as decisões do concílio, do próprio Papa, quando ele está na cadeira dele, são palavras de Deus, em pé de igualdade. Eles não vão dizer que é a palavra de Deus revelada, mas eles vão dizer, olha, precisamos aceitar, porque caso contrário, nós estamos indo contra Deus. E muitas vezes já houve decisões equivocadas vindo dos concílios. E foi comprovado que foi equivocada. Houve tempo que teve até 3 papas funcionando. Quem era o verdadeiro? Então, como assim 3? Dentro da mesma igreja? No mesmo período? 3 decisões vindas de Deus e divergentes uma da outra? Então, segundo lugar, eles interpretam muitas vezes literalmente alguns textos da Bíblia. Aí, do jeito que está lá, não faz um estudo dos outros, do contexto bíblico, não leva em conta figuras de linguagem, e aí interpreta e aplica para a igreja e aplica tudo errado. Terceira característica, baseia-se em experiências, revelações, e essas experiências e revelações muitas vezes estão por cima do ensino bíblico. E eles têm um impacto evangelístico, Então eles evangelizam e saem para pregar, às vezes de porta em porta, o que às vezes deixa a igreja tradicional confusa, e às vezes até pensa, mas eles estão aí evangelizando o Brasil, ou confundindo. Bom, essas são as características do primeiro grupo, que são todos esses que vieram do cristianismo. Mas nós vamos dividir o nosso estudo num segundo grupo também, que são as religiões orientais. Dentro das religiões orientais, entre elas eu vou citar o budismo, o islamismo e a igreja oriental Seishonoye. Tem uma aqui, eu não sei se ela funciona ainda. Ela funciona ainda ou não? Funciona, né? Está aqui em Pontalina. Está aqui. O budismo ainda não chegou aqui não, nem o islamismo, Eu acho que não. Mas nas cidades maiores já deve ter muito. Então, qual é a característica desse grupo aqui? Esse grupo aqui, eles não dependeram da palavra para se originar. Eles não se baseiam na Bíblia. Eles têm os seus próprios livros que ensinam a filosofia. No caso do budismo, é uma filosofia, não é uma revelação de um Deus, embora eles tratem Buda como se fosse um Deus, mas é uma filosofia. E aquilo ali é o que dirige até hoje o posicionamento deles, a vida deles, a ética deles, a crença deles e tudo mais. No caso do islamismo, já foi a revelação de Maomé. Então, esses aqui são do Oriente Médio, o budismo é do Extremo Oriente, Seishonoye também veio do Oriente, lá bem do Extremo Oriente, e aonde eles chegam, eles trazem a Bíblia deles, vamos dizer assim, o livro deles, na língua original, e os costumes, eles muitas vezes impõem alguns costumes para aqueles que vão recebendo a mensagem. Se eles têm lugar aqui em Goiás, nos Estados Unidos e outros cantos, então muitas vezes a pessoa ela se converte, mas ela muda algumas coisas, a roupa, aprende um pouco da língua deles, então eles têm essas características, embora eles diverjam uns dos outros. E por último, nós temos as religiões espiritualistas. Nós temos o espiritismo de Allan Kardec, o kardecista,
Nós temos os cultos afro-brasileiros e nós temos o paganismo. Então, o espiritismo kardecista, ele não depende da Bíblia também, embora ele vai citar a Bíblia, mas a autoridade deles é, supostamente, né, o que os espíritos lá do outro lado escreveram e deixaram como norma aqui para as pessoas nesse mundo. Mas também Allan Kardec, ele estudou filosofia, né, Platão, né, e outras filosofias para formar, né, a sua doutrina do outro mundo, da reencarnação. Isso é baseado em filosofia dos gregos, principalmente de Platão. Tá? Os cultos, aqueles que praticam o culto africano, lá na África, originalmente, eles tinham a sua crença nos deuses, nos espíritos da mata, né, do céu, da terra, espírito da água, e eles têm o mundo como se fosse um grande Deus. Todo o planeta é Deus. A natureza, ela é uma expressão do Deus deles, se chama panteísmo. Então, essas religiões, geralmente, elas tendem para o panteísmo. Assim como o neopaganismo. Hoje em dia, eles estão trazendo de volta a adoração à natureza, né, a bruxaria. Então, isso tudo é neopaganismo. Então, eles não vão se basear na Bíblia e eles vão basear nas filosofias, né, nas ideias antigas que foram resgatadas e estão sendo trazidas, estudadas até em faculdade hoje. Né? Hoje tem faculdade de bruxaria, faculdade de religiões afro-brasileiras, e faculdade de espiritismo. Então isso é ensinado sistematicamente. Tem doutor, PhD, estudantes dessas áreas. Oi? Hoje, por determinação legal, tem sido trazido para ser ensinado, como se fosse para ensinar uma cultura, né? Como se dissesse assim, o cristianismo não tem direito, então nós temos o direito. E a ideia é que eles vão dar mais, claro, né, oportunidade para esses grupos do que para o cristianismo, porque é assim que funciona no Ministério da Educação. Bom, aqui nós encerramos, então, a lição de hoje, irmãos. Aqui é 10h27. O pastor disse quanto? 10h30. Né? Então, encerrou aqui. A questão para nós é o que fica no final dessa aula. Então, nessa aula, nós podemos ver uma introdução às outras lições que nós vamos ver aqui das seitas e heresias. Nós podemos ver que a palavra de Deus ela já mostrava que tinha pensamentos heréticos lá naquele tempo. A palavra nos ensina que a igreja não pode concordar, ela tem que manter o puro evangelho e, se for preciso, ela tem que se posicionar, tem que dar uma explicação da sua fé. Nós vimos aqui que estudamos religiões para conhecer as ideias deles e aprofundar e firmar a nossa fé, para podermos ter resposta para dar, né? Nós vimos também aqui que heresia, seita e religião não é a mesma coisa, embora está dentro do grupo do ensino de hoje, né? E nós vimos aqui também que o objetivo da nossa série, que vai até trimestre, né, ao final do trimestre, é estudar os grupos dentro das suas particularidades, ou seja, primeiro, seitas que vêm do cristianismo, segundo, religiões orientais, terceiro, religiões espiritualistas. E aí, o que a gente vai ficar de lição? O que vai ter, nós vamos aplicar para nós de lição hoje? O que vocês acham? Que a gente deve prosseguir com esses estudos ou tem que parar por aqui? Mas isso daí, e se a gente começar a abrir a boca e perder a amizade? Pode ser que traga algum desconforto, né, entre alguns, porque assim, o que a gente precisa ficar claro aí, foi muito bem explicado para o senhor, é a importância e a relevância, né, de, às vezes, verificar, isso para mim nada mais é do que a cosmovisão nossa, né, de ver a nossa lente bíblica, nós somos instruídos, nós cremos verdadeiramente em relação à questão de refutar esse tipo de situação que é muito, né, presente em nossos dias. A gente faz isso com um olhar altivo ou no sentido de sermos superiores, mas que realmente
conhecemos a verdade, que em algum momento nós devemos nos posicionar. Né? Não é no sentido de confrontar ou deixar de demonstrar amor àqueles que às vezes seguem essas seitas, essas religiões, mas no sentido de eventualmente tentar buscá-lo, né? Anunciando a verdade. Então, eu acho que se até hoje, irmãos, não tem sido uma prática nossa mostrar que nós servimos a Jesus Cristo, então talvez a gente está sendo traidor de Cristo. E se nós queremos continuar servindo a Ele, o primeiro passo é dobrar os joelhos lá na nossa casa e pedir perdão. O segundo passo é fazer uma reavaliação do meu posicionamento. Por que eu não quero envolvimento com o meu Senhor? Por que eu deixo crescer as ideias erradas e eu não honro o meu Senhor? Por quê? Por que, Senhor, eu não quero isso? O que está errado comigo? Por que eu penso assim? Será que eu penso porque é um fato social, ou seja, eu estou imitando outros irmãos da cidade que também agem assim? Ou será que eu tenho medo de perder amigo, eu tenho medo de perder posição, eu tenho medo de pagar mico como se eu fosse uma religiãozinha qualquer? Ou será que é porque eu não tenho Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que virá um dia? Quando Ele vier em poder e grande glória, nós vamos ver que nada desse mundo tem importância. As pessoas com posicionamento contra Ele não tem importância. As coisas, o dinheiro, não tem importância. A saúde, isso aqui vai acabar logo. Corpo, beleza. A elogio de pessoa, lá no dia do encontro com o Senhor, isso nada vai ter. E vou dizer, antes disso, quando eu fechar os olhos nesse mundo e que eu me encontrar com Jesus lá do outro lado, eu vou ver como não teve importância eu ter sido covarde, traidor, e buscado o meu conforto e bajular a pessoa que desonra o meu Senhor. Eu preciso hoje começar a pensar melhor sobre isso. Deus nos abençoe. Pastor?